Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nossa gravação. É o nosso primeiro dia de aula de teologia pastoral. Estamos no segundo bloco, as nossas aulas sempre são gravadas. Continuando aqui, acabamos de passar a emenda, programa de aula, os objetivos, e, inclusive, para a próxima aula eu quero que vocês leiam essa obra de Spurgeon, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Essa obra. Chamado para o Ministério, tá bom? Da editora Peso. Um livreto pequeno, de 30 páginas, que vocês vão amar. E aqueles que quiserem ler também, para a próxima aula, porque a gente vai estar trabalhando bastante sobre a questão do ministério e da vocação, dos vocacionados, aqueles que lerem também essa outra obra, que é do Ronaldo Lidório, Vocacionados, da editora Ultimato, e vai ganhar um ponto extra, tá bom? Lembrando que o obrigatório é o do Spurgeon. O do Ronaldo Lidório é um acréscimo ao tema, tá bom? Então, voltando aqui, meus irmãos, para o nosso material, deixa eu pegar aqui e compartilhar com vocês a minha apostila. Eu vou estar compartilhando agora a minha apostila com vocês e logo na sequência a gente vai também para o livro-texto, tá? Hoje a gente vai trabalhar um pouco em cima de um material que é do nosso pastor, professor Elmer M. Barbosa. Eu peguei, em certa ocasião, o material dele, que inclusive eu replico na minha apostila, que eu achei que ele foi muito feliz sobre teologia pastoral. Ele dá aula de teologia, o professor Elmer, na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Eles têm uma escola de teologia, e lá eles têm um material, eu diria, muito bom, e eu acabei pegando algo com ele, estou dando a fonte, né? Porque é um material bom, eu vou compartilhar agora aqui com vocês, e a gente vai, então, estar trabalhando em cima desse material. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês, aula de teologia. Joia. Essa é a apostila que eu encaminhei para vocês, o meu material que eu montei, né? Então, teologia pastoral. Eu estarei agora fazendo algumas citações, inclusive do próprio Elmer Barbosa. Surgimento como disciplina. Leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Leio sim. Surgimento como disciplina. Pastoral, pastoreio, pastorado, teologia pastoral, teologia prática, teologia ministerial. Nos séculos 18 e 19, que se desenvolve a teologia pastoral ou teologia aplicada sob influência do iluminismo. Em 1810, Frederick Schleiermacher, obrigado, cria a Cátedra da Teologia Prática na Faculdade de Teologia na Universidade de Berlim. Ou seja, podem ver que é um tema, é uma discussão mais recente. Óbvio, irmãos, é óbvio. Isso não quer dizer que não existisse antes, mas eles começam a dar uma relevância maior, principalmente depois do iluminismo. Antes, tudo que se tratasse de pastor era as funções e os ofícios do pastorado. Então, não havia, assim, uma discussão ou uma cadeira específica. Eu quero lembrar que essa questão de nós departamentalizar as cadeiras, elas acontecem bastante depois da Reforma, principalmente depois do Iluminismo. Antigamente, não era muito assim. Então, por exemplo, um seminarista, ele aprendia um pouco de cada coisa e era tudo junto. É claro que tinha suas separações, mas não se tinha, não era tão específico. O lado de se tornar específico é bom. Por outro lado, também é ruim. Por que eu digo que tem um lado bom e ruim?
quando você olha de forma específica, como disse o próprio Spurgeon, né, é melhor você ser excelente em uma área do que ser na mediana de todas as demais áreas, ou ser raso nas demais áreas. O próprio Gordon MacDonald faz uma citação muito interessante em uma das suas palestras, dizendo que maldito é a pessoa que tem todos os dons, porque se ele tem todos os dons, ele não se torna excelente nenhum, né? O obreiro cristão, ele incorre muitas vezes nesse erro, ele quer ser competente em tudo, quer abrir culto, quer cantar, quer orar, quer fazer visita, quer evangelizar, quer fazer capelania, ou seja, ele é um pato, né? Ele é útil, mas eu não sei se vocês já ouviram sobre essa analogia do pato, né? Que o pato, é claro, não é desmerecendo essa criação de Deus, mas é bem interessante que ela, quando se está se fazendo se dando alguma lição voltada para essa área de se tornar proficiente em algo, especialista em algo, a lição do pato é muito interessante, porque o pato ele voa, mas ele não é uma águia, ele nada, mas ele não é um peixe, e ele corre, mas também não é uma lebre, né? Pode ver que em todas as áreas o pato ele está sempre na mediana. Ele consegue voar, nadar e correr, mas ele não se torna excelente. Então Spurgeon, quando ele ensinava aos ministros, ele dizia isso também: se torne específico em algo. E não é à toa que ele se tornou o príncipe dos pregadores. O lado específico é bom porque você se aprofunda naquilo que você tem competência. Inclusive, um dos vídeos que eu vou passar para vocês é um material foque nos seus pontos fortes. É uma palestra de liderança e vai ser um divisor de águas para vocês. Está dentro dos materiais extras que vocês terão que ver, do Marcos. É uma palestra no Summit, muito boa, por sinal, focando o trabalho a partir dos pontos fortes. Marcus Buckingham, do Summit de 2007. Mas voltando. Então, quando a gente faz tudo, a gente não faz nada. O lado de olhar também de forma específica é muito boa, mas também a gente tem que tomar um certo cuidado, porque muitas vezes, assim como na medicina, as pessoas se tornam especialistas, mas elas não enxergam o todo. Então, é importante nós nos tornarmos específicos, sim, mas é importante a gente olhar a partir do todo. Teologia pastoral é maravilhosa, principalmente para o pastor, principalmente daqueles irmãos que amam o projeto chamado igreja. Mas a gente tem que olhar ela a partir do todo, que você vai ser útil também a missionários, você vai ser útil a professores de escola bíblica, você vai ser útil a departamentos administrativos. Então, a gente tem que olhar a partir do todo, para se tornar específico, tá bom? Então, fica aqui essa recomendação. Então, a partir de Friedrich Schleiermacher, que começa a ter uma abordagem um pouco maior. E agora vamos a algumas definições. Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Aí, pode falar, Júlio. Não, é interessante que você está colocando aqui a especificação, né? A cadeira, a disciplina, se olhar, e a questão muito teórica, né? Porque se a gente analisar pela vida lá dos apóstolos, eles tinham essa especialidade, mas era prática, né? É prática, Era exatamente. prática, né? A pragmatismo, né? A gente vê, às vezes, uma questão afasta e vive mais a teoria do que a prática. Sim. E Júnior, nessa matéria, por que eu sou apaixonado por ela? Porque aqui a gente vai unir as duas coisas, como os apóstolos. Eles aprenderam e exercitaram. Eles não eram catedráticos, exceto Paulo, né? Mas Paulo, também na prática, dava goleada. Então, nessa cadeira, a gente vai estar aprendendo, sim, a teoria. Aí, essa teoria aprendida é para que a gente exercite. Ora como pastor. E quem não é pastor? Ora como um apoio ao projeto pastoral. Porque, como eu disse no meu primeiro módulo, qual é a observância que eu quero que vocês tenham aqui? Que o pastor ele é o líder da igreja, ou seja, ele é o exemplo da igreja a ser imitado por todos. Como assim? A gente tem que fazer aquela separação dos
sacerdotes e dos leigos. Aquela separação no sentido assim, ele é sacerdote, para ele é importante tais coisas, eu estou aqui aprendendo com ele, Deus vai cobrar mais dele, menos de mim. Não, na realidade, essa ideia é uma ideia errada. Há, sim, uma separação com relação ao dom, mas se Deus levanta ele, é para que eu siga os passos dele. Ou seja, eu, como membro, preciso aprender com o meu pastor como se vive o cristianismo. E por isso que pastorado é modelo, pastorado é exemplo, pastorado é prática. Aonde? Do que acontece na igreja e muito mais do que acontece na vida. Por isso que essa ideia mercadológica, a gente vai aqui literalmente colocá-la no devido lugar, ou como o próprio John Piper ensina. Irmãos, nós não somos profissionais. Mostrando que esse lado dos profissionais da fé, eles mais prejudicam e fazem um desserviço do que ajudam. Então, por exemplo, quando a gente olha a figura dos apóstolos e a gente vê que eles eram homens falhos, mas eles eram exemplos. Aí nós vemos os discípulos dos apóstolos, que logo eles nomeiam como líderes, seguiam de perto esses apóstolos. A igreja e até as mulheres seguiam os apóstolos e os discípulos, ou seja, havia uma sincronia. Então, o pastor, ao ser treinado aqui, ele tem que levar à prática. E o irmão seminarista que está sendo treinado tem que levar à prática, como apoio, como aquele que milita na mesma causa. Como eu disse, irmãos, quantos são aqueles que se tornam oponentes? O oponente é fogo amigo, ou seja, a gente vai perder, o ministério vai perder, quem dá fogo amigo vai perder e o reino vai perder. E o diabo é o único que vai ganhar nessa história, né? Então, assim, a nossa proposta aqui é sair da reflexão acadêmica e voltar a uma reflexão, sim, acadêmica, mas voltada à prática. Não tem sentido. Porque senão a gente vai ficar aqui teorizando, sabe? Não é essa a proposta, tá bom? Por isso que eu gosto dessa matéria, Júnior, e eu quero que vocês lembrem que, por exemplo, olha só que interessante, irmãos, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Os livros de Timóteo são chamados, e Tito, são chamados o quê? Livros e cartas? Pastorais. Então é só para os pastores lerem? De modo nenhum. Não, para toda a igreja. Para toda a igreja. Ou seja, é como que se Deus estivesse usando Paulo e dizendo, igreja, olhem como Tito e principalmente Timóteo conduzem o rebanho e sigam eles. E a partir de segui-los, todos serão abençoados. Por isso que eu gosto de ver a igreja, Júnior, mais do que um hospital. Podem ver, muitos pastores e essa igreja profissional da fé, vê a igreja como o quê? Como um lugar de se fazer dinheiro, como uma prateleira, que você vai lá e pega a sua bênção. Ou ainda como um hospital, onde está todo mundo doente. Ou, se não, ainda eu vou até melhorar a definição. Essas igrejas, elas levam a igreja, esses pastores que eu critico, né, mercadológico, eles fazem com que a sua igreja se tornasse uma grande creche, todos dependem dele. Ele é o ungidão que providencia todas as bênçãos para todos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A igreja não é uma creche. Então, qual é a comparação que eu gosto da igreja? Eu gosto de ver a igreja como um quartel-general. Eu gosto de ver a igreja como uma escola. Ou, senão, eu gosto de ver a igreja como uma orquestra. O pastor, ele é só o maestro. E cada membro vai repercutir um som. E todos juntos, nessa sinfonia, guiados por Deus e pela palavra, pela unção do Espírito, vamos tocar uma linda música de adoração a Deus e exalaremos um perfume de vida para aqueles que vivem e de morte para aqueles que rejeitam o Evangelho. Podem ver que Paulo tinha essa premissa, ele compara muito mais a igreja a soldados, a quartel-general, do que a hospital. No quartel-general tem hospital, mas é totalmente diferente, né? Tá bom? E essa formação que muitos pastores têm, e isso está trazendo um grande, assim, para muitos, né, um grande problema, porque você falou, né, que está virando
profissionalismo. Tem alguns pastores que não querem nem ir para uma igreja, assumir uma igreja, porque está pensando só no dinheiro. Isso está acontecendo com muitas igrejas batistas. Pastor, não vou para aquela igreja ali, não, porque não existe mais amor pela obra. E vou dizer, Júnior, muitos seminaristas, quando eu fazia seminário, eu fiquei escandalizado, porque um dos nossos pastores e professores dizia que seminaristas aceitavam pequenas igrejas como trampolim para as grandes igrejas. Isso. Eu falei, ou seja, isso há 30 anos atrás, quando eu me formei. Então, o que acontece, Júnior? Ainda naqueles dias, os neopentecostais estavam só começando. Sim. É por isso que se tornou um grande negócio. Mas é por isso que a gente está aqui, para repensar sobre o papel pastoral. Entendeu? Tá bom? Então, pastor Johnny, lê para nós a primeira parágrafo, por favor. Vamos lá. Definições. A terminologia que tem prevalecido na teologia católica não distingue com suficiente clareza entre pastoral e teologia pastoral. Os dois termos são frequentemente utilizados como sinônimos e seus significados podem até ser confundidos de fato. Mais corretamente, pastoral indica o complexo de atividades desenvolvidas na igreja para a consecução de seus próprios objetivos. Teologia pastoral indica reflexão criticamente fundamentada sobre o acontecimento pastoral. Jóia. Alguma dúvida nessa frase, meus irmãos? Percebam que muitas vezes a gente ouve, né, a pastoral da criança, né, as coisas a gente vê em notícias, em artigos. Então, assim, a teologia católica, ela não distingue muito bem, mas eu gostaria que vocês começassem a ampliar a visão de vocês, tá bom? E aqui, ó, leia para nós, pastor, por gentileza, na área protestante alemã. Joia. Na área protestante alemã, percebe-se a distinção, pelo contrário, entre teologia pastoral e teologia prática. A teologia pastoral indica a reflexão sobre a atitude do pastor em geral, a respeito de sua própria profissão e a ajuda prestada ao incremento das aptidões pessoais do pastor, prudentia pastoralis, enquanto que teologia prática designa a reflexão crítica sobre a tarefa eclesial. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Então, percebam, irmãos, que já os alemães, eles começaram a trabalhar nessas duas premissas, entre a teologia pastoral e a prática. Os ofícios de um pastor, ou como em latim, vemos a prudentia pastoralis, a vida de prudência desse pastor, como ele deve agir, o que ele deve fazer, mas não só como tarefa, mas como ele deve viver, como ele deve ser o modelo, para que, por meio da sua vida e do seu exemplo, leve também essa ideia de uma teologia na prática para todos aqueles que ali estão. Então, ao longo dos séculos, foram tendo uma discussão mais relevante. Para nós aqui, no nosso seminário, essa discussão ela é muito relevante, irmãos. Porque uma das coisas que eu acredito, irmãos, é que realmente a função pastoral ela é extremamente chave para a saúde da igreja. Mas se o pastor não entende o motivo pelo qual ele está ali, ele é só um animador de auditório, ele é só um contador de histórias, ele é só um comunicador a mais que gosta de estar numa plateia, levando palavras de afirmação ou, quem sabe, palavras de motivação. Ele é uma pessoa que motiva o grupo, inspira no sentido mais, eu diria, psicológico da palavra. E eu diria que essa pessoa, por mais que a função dela possa até parecer e seja nobre, ele não está atingindo o alvo pelo qual Deus deseja. Porque, lembrem disso, irmãos, a igreja tem a ver com Deus, a igreja tem a ver com Cristo. A igreja é um projeto eterno nessa terra. E esse dom tem a ver com o serviço dessa igreja na terra. Podem ver hoje a questão pastoral e a questão política, como elas se misturaram, como os pastores se tornaram políticos. Então, ou quando não, os pastores se tornaram mercadológicos, marqueteiros. Percebam como se tornou complicado, irmãos.
né? E outros também estão muito apegados à liturgia, só dentro da igreja. Sim, Porque sim. tem pessoa da igreja que ele está invisível aos olhos dele, ele não sabe se a pessoa está doente, não sabe se a pessoa precisa de alguma coisa, não sabe se precisa fazer uma agenda para ir na casa da pessoa, para orar, para saber, para ouvir aquela pessoa. Eu acho que é muito abrangente, né? Sim, sim, Júnior. Por isso, Júnior, que a discussão do pastor ser o exemplo e ter apoios onde irmãos, é claro que ele, como exemplo, ele precisa ser maduro de compartilhar essa responsabilidade com todos. Porque é muito fácil ser um centralizador e, ao mesmo tempo, ele não vai atingir a comunidade, porque ele não consegue. Um pastor, quando começa a cuidar de um grupo de 50 pessoas, ele já não tem muito tempo, e 100 pessoas já começa a perder o controle, 200 pessoas, então, nem se fala. Agora, no momento que ele compartilha essas lideranças, e ele tem companheiros que Sim, o apoiam colaborador. nas tomadas de decisões e trabalham em sincronia, Sim. como você disse, há uma teologia prática no seio dessa comunidade, mas, ora, ele mobiliza, porque, de fato, o que você falou é uma verdade. Muitos estão satisfeitos com a liturgia, ou seja, estão satisfeitos com a religião pela religião, né? Eu me lembro de um diácono presbiteriano que ele falava assim, o pastor dele era um dos diretores do Mackenzie, ele falava assim, o pastor prega muito bem, mas a nossa igreja, ele fazia uma crítica da igreja dele, a igreja é muito boa, por sinal, mas ele falava assim, nós apacentamos os crentes apenas. E eu falava assim para ele, eu falava, é mesmo? Ele falou, meu pastor é um excelente administrador de ovelhas, apacentador de ovelhas, mas a gente não está alcançando as vidas. Aí eu olhava para ele e dizia assim, e o meu irmão está fazendo o quê para apoiar o teu pastor no projeto do reino? Aí ele já, mas lá vem você. Aí eu tentava mobilizá-lo no sentido, não é verdade, de repente o seu pastor está tendo um pouco de dificuldade porque todos vocês estão muito confortáveis dominicalmente engordando, né? Mas na hora de arregaçarem as mãos para irem além, ganhando as pessoas, ajudando no processo de discipulado, no processo de evangelismo, no projeto social, onde estão vocês? Porque muitas vezes o pastor ele acaba também acomodando em virtude disso. Agora, é claro, ele tem que continuar despertando, porque mais cedo ou mais tarde vão se levantar pessoas naquela comunidade que queiram, né, trabalhar mais. Mas existem muitos pastores também, Júnior, que estão satisfeitos na sua liturgia, estão satisfeitos na sua denominação e estão satisfeitos no seu salário. Eles não querem mudar nada, porque está muito confortável. Sim, por isso que eu falei da liturgia, acomodado com a liturgia, e até essa questão que você falou aí, muitos membros que não despertam para o evangelismo, que a missão é de todos nós, né, no dia a dia, de pregar e tal, e muitas vezes ele fica acomodado porque ele se sente também um espectador na igreja, entendeu? Sim. E ele não toma iniciativa para nada. Isso. Joia. Vamos lá, então, meus irmãos, continuando aqui. Continua para nós, pastor, aqui, ó, a proposta feita recentemente. Vamos lá. A proposta feita recentemente no âmbito católico de se substituir a expressão teologia pastoral por teologia prática se situa em correspondência ao deslocamento da reflexão sobre a atividade do pastor na igreja para a reflexão sobre o agir da igreja em suas dimensões. Ou seja, não é só o pastor, mas é mobilizar esse pastor juntamente com sincronia a sua igreja a ter o que? Essa visão maior. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então vamos lá, continuando para nós, pastor. Eu quero ir ainda para o livro do MacArthur também, né? Para o pensamento das igrejas que surgiram a partir da reforma do século XVI, falar de pastoral tem significado principalmente referir-se à função do pastor. No entanto, os reformadores do século XVI nunca falaram de pastoral, quando muito referiram-se isso ao ministério do pastor e sua ordem própria. É óbvio que, com o correr do tempo, produziu-se no pensamento protestante uma redução do conceito, que foi ficando limitado à pessoa,
ou a figura, como se queira, do ministro ordenado. Essa tendência fortemente arraigada do protestantismo influi fortemente para que a compreensão da pastoral siga focalizando a figura do pastor. O que o nosso irmão Elmer, ele estava relatando aqui, mostrando que, como tudo na vida, meus irmãos, por se tratar apenas das questões pastorais, mais voltado propriamente ao pastor, foi se criando uma ruptura entre pastor, sacerdote, ou seja, os laicos, e os leigos. Logo, tudo que é pastoral é para o pastor. E os membros, eles acabam se acomodando nessa relação, sendo que no começo da reforma havia essa mobilização de trazer todos para se tornarem mais reflexivos. Pensemos com isso na obra de John Bunyan, quando ele escreve o seu livro Peregrino. Mas percebam que ele mesmo, nos seus dias, logo depois da Reforma Protestante, ele foi proibido de pregar, porque ele era um pregador leigo. Ele não tinha sido formado nas escolas, que era licenciado pelo rei. Logo, ele recebeu o quê? Uma punição e uma proibição. Ele continuou pregando, foi preso, soltaram, depois de um tempo foi preso, ficou muitos anos na prisão, perdeu com isso seu casamento, a sua vida foi danificada, porque, poxa vida, ele era um ferreiro, um latoeiro, mas ele não parou de pregar, porque ele tinha convicção de que, de fato, ele era um pregador, Deus tinha levantado ele como um arauto, e pouco tempo depois, ou melhor, muitos anos depois, ele escreve essa obra, essa ficção magnífica, que é o Peregrino e a Peregrina, e depois ele é solto, e depois que ele é solto, muitos pastores e eruditos iam vê-lo pregar. Por quê? Porque como pode uma pessoa que não foi formada nas escolas, não ter sido recebido a autorização do rei, está fazendo algo, e mesmo preso, ele insiste na contramão de tudo. E qual era a proposta dele? A proposta dele era fazer com que aqueles cristãos que, como ele, se tornassem peregrinos nessa caminhada rumo à Canaã celestial. Ou seja, sempre Deus foi levantando seus mensageiros, seus ministros. John Wesley, por exemplo, ainda na igreja anglicana, séculos depois, começa um trabalho e incomoda os anglicanos com um ministério chamado Ministério dos Leigos. O que era o Ministério dos Leigos? Eram pessoas que não eram formadas em teologia, mas que pregavam, que pastoreavam, que ensinavam, e eles incomodaram, de fato, também, mais uma vez, a igreja anglicana. Então, percebam que, mesmo que o termo não seja um termo muito usual, Deus sempre foi trabalhando no seu povo. Hoje, o termo para nós não tem nenhum problema. O problema hoje é a essência, é o significado desse termo. Hoje, a ideia do pastorado, do movimento pastoral, de uma igreja ser pastorada, de ter pastoreios mútuos, é muito comum. Mas hoje o problema é outro. Hoje é a vulgarização do conceito. É trabalhar esse conceito de forma, eu diria, até relapsa. Então, percebam como isso tudo é muito interessante. Tá bom? Tudo bem? No caso do Bunyan, aí ficou uma coisa, até um câncer dessa questão exagerada aí da formação, né? Porque o conceito aí é amplo para a questão que todo foi chamado para exercer esse ministério, o mesmo leigo. E aí eles se apropriaram da ideia da formação específica, ou seja, igual o Bunyan não podia, era leigo, tinha que ter uma formação, não poderia ministrar. Então, mas, Júnior, eu não entendi a sua fala melhor. Porque a questão da igreja institucionalizada, ela entra aí. Ah, sim, aí ficou claro. Porque sim, o Bunyan não poderia, ele tinha que ter uma formação. Exato, aí onde entra, Júnior, aí a gente compreende um pouco, é por isso que nessa matéria eu não quero aqui desconstruir, mas, ao mesmo tempo, eu quero refletir para que a gente não caia, por isso que dentro dos objetivos, em vários perigos. A institucionalização é um perigo imenso. Pode ver que, quando você faz com que a igreja se torne um braço político,
Acabou, perdeu a sua essência. Bunyan é o exemplo disso. Exatamente. Ou seja, ele não pode pregar? Tá bom, então ele foi preso. E aí, lá da cadeia, segundo algumas biografias, ele pegava o borrão das velas e nas folhas que lhe sobravam, aquelas folhas simples, ele ia escrevendo a obra. E aquela obra ia sendo espalhada. Então, percebam, o verdadeiro ministro, ele não está preso ao sistema, ele não está preso à institucionalização, à denominação. Ele está livre. Agora, é claro, ele é maduro, porque ele tem um compromisso com Deus e com a palavra. E a história valida, de fato, quem realmente foi maduro, quem não foi, quem foi vaidoso, quem foi precipitado, porque a gente não pode também descartar que muitas pessoas, em nome da vaidade, querem fazer a obra de Deus, e muitos são lunáticos, muitos são desequilibrados, e aí é onde macula, mas não é por causa desses, que são a exceção, que a gente vai condenar o dom. É aquela questão que acontece até com a igreja. Não é porque muitos institucionalizam a igreja que o projeto igreja deixa de ter relevância. Então, assim, ao mesmo tempo, eu quero fazer essas críticas para que a gente possa resgatar a verdadeira essência do ministério pastoral, para que aqueles que são pastores olhem com muito zelo nesse dom que Deus lhes deu. E para aqueles que não são, possam olhar para os pastores de vocês e dizer assim, não, eu vou apoiar o projeto igreja e o projeto pastoral, porque se Deus me fez ser de uma igreja local, e essa igreja local tem alguém que também é ovelha, mas ele recebeu uma feição, como eu disse há pouco, de homens. Como eu disse, quando Deus, no primeiro módulo, lembra que eu falei? Quando Deus nos vê dos céus, o Supremo Pastor, nos vê todos como ovelhas. Mas em algum momento ele pega uma dessas ovelhas e ele levanta no meio da comunidade, ela continua sendo uma ovelha, mas coloca nessa ovelha um semblante de homem. E aí ele fala como mensageiro de Deus. É isso que o pastor é. Quando o Supremo Pastor olha, ele está vendo só ovelhas, mas ele derrama alguns dons de liderança aí, e quando essa ovelhinha, ela fala às demais ovelhas, ela recebe um semblante de homens, e ela ruge como se fosse um leão, mas ela não é leão, ela é ovelha que bele. Mas é assim que Deus faz com aqueles que separam no pastorado. O problema é que muitos desses que querem se tornar essas ovelhas que rugem, na realidade, muitas vezes são lobos revestidos com peles de cordeiro, que aí quando vão falar, ladram, né? Latem, e não belem, né? Esse é o problema. Né? E aí é desses que a gente tem que tomar cuidado. E na história do cristianismo a gente vai ver centenas de milhares, né? Desses lobos revestidos de peles de cordeiro, né? Então, assim, mas a gente vai fazer uma crítica muito grande à igreja institucionalizada, aos dogmas, às denominações, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também desconsiderar a sua utilidade, seu papel na história, e a gente vai tratar com respeito, porque, como eu já disse nas aulas passadas, as denominações não estão na Bíblia, mas elas nascem na história como uma permissão de Deus. Se a gente for mais a fundo, o próprio Jesus Cristo sofreu isso, porque a instituição, a igreja institucionalizada, a religião institucionalizada do judeu, do fariseu, ele não admitiu Jesus. Jesus só podia fazer aquilo se pertencesse aos fariseus, ao saduceu, aquele grupo do Sinédrio, que é a religião institucionalizada. Por isso Jesus sofreu. Exato, e pode ver que Jesus não era da escola rabínica. Exatamente. Por isso que ele não era bem quisto, mas a gente também não pode dizer, Júnior, e lembrar que Jairo e muitos fariseus se convertem, tanto em Jerusalém quanto no mundo afora. Assim, né? Mas, ao mesmo tempo, essa é a crítica mesmo. Por quê? Porque aqueles fariseus daqueles dias tinham se corrompido, eles se institucionalizaram. Exatamente. Então, por exemplo, Jesus não foi. Vamos pegar a figura de Jesus, vamos pegar uma similaridade com Bunyan. Você não pode, você não faz parte do Sinédrio, você não tem um diploma. Quem é você? Agora, olha que interessante, Júnior. Nós veremos que na história, aí onde entra as defesas que eu faço também, a história. E aí nós lemos a história da seguinte forma, que existem tradições boas e algumas que não são boas. Claro. Por exemplo, as denominações são permissões de Deus na história, que, na sua devida proporção, são boas.
se elas se institucionalizarem e começarem a levantar as suas tradições, seus dogmas, em pé de igualdade com a Bíblia, perdeu o sentido. Por que eu digo isso? Porque depois que o povo de Deus volta do cativeiro babilônico, surge o que é a sinagoga. Nossa, A sinagoga é uma permissão de Deus na história. surgiu Mas lá, o né? que Deus tinha levantado como realmente revelação dele entre o seu povo era o templo como uma extensão do tabernáculo. Mas a sinagoga Deus permitiu, porque lá na frente, com o projeto Igreja, as sinagogas seria o primeiro ponto de contato da mensagem dos apóstolos Claro, claro. e na Sim. formação das igrejas. Ou seja, por que Jesus não foi contra a sinagoga? E pode ver que Jesus ia nas sinagogas. Ah, claro, claro. Porque o que nós entendemos com isso? Que dentro da revelação especial de Deus, que é a Bíblia, algumas coisas acontecerão na nossa história que ele vai permitir. Agora, pode ver que Jesus, mesmo sendo da sinagoga ali da região da Galiléia, de Nazaré e etc. e tal, ele não supervalorizava a sinagoga dele, em detrimento do templo, porque aí seria um desequilíbrio. Pode ver que ele também não foi contra a sinagoga. É isso que eu quero. Você vê que a maneira, ele vai contra o quê? Ele vai contra a institucionalização, a carnalização, a carnalidade que é criada por parte daqueles líderes que se corrompem, mas, ao mesmo tempo, ele tenta trazer de volta a essência. E é isso que a gente vai fazer aqui. Né? Sim, sim. Beleza? Joia? Tradição, tudo bem, meus né? irmãos? Tranquilo até aí? Ok. Então, meus irmãos, rapidamente aqui, para a gente parar, a gente vai ler agora só as definições, definição do ministério pastoral, e logo na sequência eu quero pegar um pouco do livro do nosso querido irmão MacArthur, né? Porque, dentro dessas definições, aqui a gente vai ter bastante coisa para trabalhar, então vamos ler essas definições aqui, a gente vamos aqui para esses pontos, rapidamente, porque quando chegarmos aqui nessa próxima página aqui, eu vou deixar essas perguntas para a próxima aula. Algumas perguntas importantes sobre o papel do pastor. Eu vou parar aqui no item 3 para ir para o livro do MacArthur, tá? Então, leia para nós, Júnior, definições do ministério pastoral. Sim. Aula introdutória, algumas explicações sobre a matéria. Dá uma pausa aqui, é o que eu estou fazendo, né, sobre isso. Agora, olha só que interessante esse segundo ponto. Leia para nós, Júnior, por favor. Teologia Pastoral no Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Emanuel da Conceição. É um curso de 2 anos para a formação daqueles que são vocacionados ao cuidado do rebanho do Senhor. Após a formação curricular acadêmica no Mackenzie, os candidatos ao pastorado se ingressam no STP, JMC, e se aprimoram para cuidar do rebanho do Senhor. Somente após essa formação estão aptos para assumir uma igreja local. Deixa eu dar fazer aqui uma observação muito interessante. É aqui que entra no seminário José Manuel da Conceição a matéria, esse curso de 2 anos, que é praticamente poiômenos, ou da arte de pastorear. Olha que interessante. Uma pessoa, quando ela se forma no Mackenzie ou qualquer outro seminário teológico, ele fez teologia, ou seja, ele é um pensador de teologia. Isso não significa que ele é um pastor. Sim. Vamos supor, você quer realmente cuidar de uma igreja presbiteriana? Então tá bom. Então você fez a teologia lá de fato, por exemplo, no Mackenzie, tá bom, você é formado como teólogo. Isso não significa que você é um pastor. Aí, para você realmente ter ali um dos critérios que os presbiterianos fazem você vai agora validar o seu diploma, de fato, como um pastor que vai cuidar de uma igreja. Não é validar, né, no caso, você vai fazer esse curso de teologia lá durante mais 2 anos, para poder, se caso você for aprovado... Como fosse uma pós, né? É exatamente, quase uma pós. Para mostrar o seguinte, você realmente quer pastorear uma igreja? Tá bom, porque lá no Mackenzie, ou lá na Universidade Metodista, ou lá no Colégio Batista de Perdizes, você se tornou um teólogo. Isso não quer dizer que agora você se tornou um pastor. Agora você vai ser treinado por pastores, vai sentar com pastores,
vai aprender com pastores a arte de pastorear durante esses 2 anos. Agora, é claro, eles também têm, lá no seminário Josué Manuel da Conceição, o curso já totalmente pronto de médio e bacharel, né? No caso, em teologia, que a pessoa ingressa lá e para ser formado. Mas percebam, irmãos, olha como eles são cuidadosos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Não basta a pessoa ter um diploma de teologia. Ela precisa ser formada numa escola onde haja critérios, haja cuidados. Porque eu não sei se vocês sabem, irmãos, o próprio Mackenzie, dentro da faculdade de teologia, lá no Mackenzie tem a ala dos liberais e tem a ala dos conservadores. O Paulo Romero era um dos professores, né, muito bons, por sinal, e criteriosos, e que dava aula no Mackenzie. O professor José Ribeiro Neto, que foi aquele que dava aula também no STBnet, deu aula no Mackenzie. Quem mais? O Nicodemos, ele fazia um papel muito importante no Mackenzie como uma voz desses conservadores. Porque, meus irmãos, se você não tem esse cuidado, a igreja ela vai se enveredando para uma linha liberal. Então, qual é a diferença do JMC para nós aqui? É porque nosso seminário ele já é praticamente um seminário de teologia livre. Pode ver que nós não estamos aqui preocupados em sermos reconhecidos pelo MEC. Porque a nossa base é o quê? É formar um obreiro, seja ele um pastor, um missionário, um evangelista, para cuidar de uma igreja local. Então, o nosso curso aqui, ele se assemelha muito bem ao do JMC. Entendeu? Pode ver como o nosso cuidado ele é mais voltado para o quê? Para o cuidado da igreja, o ensino da igreja, o evangelismo das pessoas, para que a gente não se perca, entendeu, meus irmãos? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? O Mackenzie é eclesiástico, né? Bacharel. O Mackenzie, qualquer pessoa pode fazer a teologia lá no Mackenzie, Júnior. Não é livre, não. Então, mas eu digo assim, você, dentro da grade da teologia do Mackenzie, Júnior, tem os professores que são liberais e os professores que são... né? São secular, eles têm a autorização do MEC, então... Isso, é aberto, né? Aberto. Então, há alguns anos atrás, irmãos, muitos seminários viram, o MEC liberou, né, essa questão de você ser reconhecido, receber o diploma. Tem um lado bom e tem um lado ruim, irmãos. Qual é o lado bom? O lado bom é que a pessoa que fica, que nem vocês aqui, já estão há 3 anos, outros 4, 5 anos, né? Como é o pastor Johnny e o Gil. É um curso, é uma faculdade. Então, no momento que você pode também, né, ter a certificação do MEC, você agrega no seu currículo. Mas tem um lado ruim. Vem o lado da tutoria do MEC. Ou seja, o MEC vai exigir certas matérias que, por exemplo, tem nada a ver com a nossa grade. É o teu lado ruim. Então, por isso que o nosso seminário ele é de teologia livre, ou seja, ele não tem a influência do MEC. E muitos seminários, querendo ter a chancelaria do MEC, acabaram comprometendo a sua grade curricular. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, alguns seminários já estavam tirando até as línguas originais do curso bacharel. Aí eu te digo, como que você vai fazer um bacharel em teologia sem línguas originais? Não é possível. Aí o MEC, ele exige que entre cadeiras como filosofia, psicologia e gramática. Quer dizer, acaba tirando grades muito importantes da teologia e colocando algumas que para nós não são tão relevantes. Por exemplo, se o aluno tem dificuldade em gramática, ele faça um curso de gramática à parte. Mas tirar, por exemplo, uma aula de teologia sistemática para pôr gramática é um desserviço. Estão entendendo, irmãos? Porque tirar, por exemplo, línguas originais. Aí, pastor, mas você está falando de línguas originais. Pressupõe que você já tem o conhecimento da gramática. Então, se você não tem, estude mais gramática. Mas tirar línguas algumas é um desperdício. Entendeu? Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Como ciência não denominacional.
Como? Ele vê como uma ciência não denominacional. É. MEC. Sim, sim. Mas é por isso que abre demais, né? E lá tanto no Mackenzie quanto no Metodista o de Ramos, qualquer um pode fazer teologia lá. Se a pessoa é espírita, é católica, é até um ateu quer fazer teologia, ele pode. Ou seja, não cria essa classe mais específica. Eu não sou contra o que eles fazem. O que eu sou contra é uma pessoa sai dessa formação. E muitos já dizem, você está pronto para ser um pastor? Não necessariamente. A pessoa de repente nem é convertido, nem é nascido de novo, é um teólogo. Ele pensa a partir da teologia, mas ele não vive a teologia. Ora, como que eu vou deixar uma pessoa que não vive a teologia liderar uma igreja? Por isso que eu acredito que dentro dos critérios a gente tem que ser mais seletivo. Por isso que o nosso seminário ele tem alguns pré-requisitos. E um deles é a pessoa ser de uma igreja local, convertida há pelo menos 2 anos. Algumas exceções nós até recebemos, porque eu também fui uma dessas exceções. Quando eu fui fazer o seminário, eu não tinha 2 anos ainda de convertido, eu tinha 1 ano e pouco apenas, mas eu passei por uma entrevista. E também ser de uma igreja local e o pastor dessa igreja recomendar ele, ou seja, é alguém que o pastor vê com olhos bons, dizendo, não, ele é um bom candidato, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí, então? Júnior, continua para a gente, por favor. Segundo, teologia pastoral. Aqui, ó, o nosso seminário. Em nosso seminário. Opa. Em nosso seminário é uma cadeira que aprimorará os alunos a extrair a fina flor das cadeiras dadas no curso para poderem servir na igreja local, pastoreando o rebanho do Senhor, conforme as escrituras sagradas, fazendo uma leitura contemporânea em nossos dias. Essa matéria lapidará os alunos, somente os pastores no ofício, e aos que não tiverem um chamado pastoral, contribuirá para apoiarem os seus pastores, auxiliando em seus ofícios. Olha só, irmãos, olha só que interessante. Para mim, por que essa matéria aqui é uma das mais importantes do seminário? É aqui que a gente pega e equaciona tudo. Tudo que aconteceu ao longo de todos esses anos, a gente agora vai pegar todas as áreas que a gente aprendeu, hermenêutica, homilética, teologia sistemática, introduções do Antigo Testamento, do Novo, psicologia pastoral, geografia bíblica, e agora a gente vai fazer uma fina flor na perspectiva pastoral ou na perspectiva de um obreiro, para servir essa igreja. Por isso que essa matéria ela tem esse viés de ser o suprassumo de todas as matérias, para que o ministro sirva com excelência a sua igreja local, e para que aquele candidato ou seminarista que não for um pastor, para que ele tenha essa visão de excelência. Para que ele olhe para a igreja e diga assim, não, aqui a gente sempre a nossa régua vai ser mais alta, a gente não vai ter uma régua baixa, a nossa régua vai ser mais alta, porque a igreja é um projeto divino. Os dons da igreja são dons maravilhosos, dados pelo Espírito. O pastor, ele é o maestro dessa igreja, e ele precisa estar bem, ele precisa conduzir, ele precisa entender, e se eu não sou um pastor, eu vou apoiar o pastor para poder fazer com que a gente toque uma linda música para a glória de Deus juntos. Por isso que essa matéria, para mim, ela tem esse brilho especial. E eu gosto, de dá-la sempre no final do curso, porque, como eu disse, é o suprassumo, tá? E aqui, leia para nós, Júnior, rapidamente, os 3 ofícios, de um só dom. 3 títulos. Os 3 títulos, né? E só reforçando o que você falou, e a gente, por isso que é livre, né? Se contrapondo ao MEC, porque o MEC é um Estado laico, né? O Brasil é um Estado laico. Então, Sim. Você vai apenas ter conhecimento sobre a teologia. E a gente é para servir ao Senhor, envolve fé, né? Sim, sim. 3 títulos para um só ofício. A, presbitério, termo de dignidade. B, bispo, termo de superintendência. C, pastor, termo de ternura. Então, aqui, só dando uma breve explicação, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso depois, mas por que de dignidade? Lembra que eu falei que presbítero era o pastor velho, ou seja, respeito. Bispo, superintendência.
é o que se convencionou ao longo dos tempos, principalmente logo ali nos primeiros séculos. Então se conservou. E pastor, termo de ternura, é o lado mais prático, aquele que cuida, é aquele que está ao lado, é aquele que está ali cuidando dos seus o tempo todo. Por isso que podem ver que um dos títulos que Jesus até mesmo usa para si é o título pastoral. Não sei se vocês lembram, Jesus ele não falava sobre a sua realeza. Jesus não dizia, sigam-me porque eu sou rei. Pastor, né? Das ovelhas. Exatamente. E elas Jesus não ouvem. dizia, por exemplo, eu sou o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus também não dizia, eu sou o profeta, aquele que Moisés disse. Podem ver que Jesus disse, eu sou o bom pastor. Ou seja, Jesus ele tinha prazer de ser reconhecido, estimado e validado como um pastor que cuidava das suas ovelhas. E aqui eu digo, irmãos, sem medo de errar, que esse é o maior dom que um ser humano mortal pode receber. Porque se Jesus valorizava quem somos nós, míseros pecadores, para sermos chamados de pastores. Então, quando a gente é separado por Deus nesse ofício, eu diria que é um dos maiores títulos que um ser humano mortal pode receber. Porque o próprio Deus que vira homem dizia que ele era pastor. Quem somos nós para se chamarmos de pastor? E quando ele nos separa para essa obra, é por isso que Paulo diz é uma excelente obra. Por quê? Porque nós não merecemos. Nós merecíamos o castigo eterno, mas ele nos livra do castigo eterno, nos faz ser filhos. E agora nos separa para sermos mensageiros dele, ministros, para sermos mártires dele, e ainda nos dá um título, um ofício tão nobre que ele próprio tinha. Ou seja, não merecemos. Não merecemos. Tá bom? Então, leia para nós, Júnior, para a gente concluir aqui. Ele, como pastor, também ele exerce dupla função, né? De generosidade, a questão humana e a questão espiritual, né? Da cicatriz. Também, né? É que a espiritual engloba tudo, né? Ela tem ao lado da prática e acaba que não tem como você... eu aprendi, certa ocasião, uma frase que o verdadeiro homem espiritual, ele é um ser humano magnífico. Pode ver que Jesus é a pessoa mais espiritual que já existiu. Ele é Deus que vira homem. Ele era um ser humano brilhante. Quanto mais espiritual somos, mais a nossa humanidade linda aflora. Quando somos espirituais e somos arrogantes, soberbos, presunçosos, questione essa espiritualidade. Porque a verdadeira espiritualidade baseada em Jesus, e depois vista nos apóstolos e na igreja primitiva, levava-os a se tornarem seres humanos extraordinários. Exatamente. Então, a verdadeira espiritualidade tem a ver com essa humanidade linda. Generosa, né? Generosa. Qualquer coisa fora disso, questione. Né? Exato. Então, a definição de teologia pastoral, então, é? Teologia pastoral indica a reflexão criticamente fundamentada sobre o acontecimento pastoral. Na área protestante alemã, percebe-se a distinção, pelo contrário, entre teologia pastoral e teologia prática. Teologia pastoral indica a reflexão sobre a atitude do pastor em geral, a respeito de sua própria profissão e a ajuda prestada ao incremento das aptidões pessoais do pastor. Idêntia pastorais. Continua para nós, em outras palavras. A palavra teologia pastoral é o estudo que prioriza o ofício pastoral segundo as Sagradas Escrituras, no exercício da igreja local, em suas funções. Assim, faz necessário uma aplicação contemporânea do pastor local na cultura que ele é inserido. Joia. Tá bom? Continua para nós, Júnior, só para acabar esses dois parágrafos. Teologia pastoral. Teologia pastoral inicia-se no pastorear do próprio coração. A igreja mais importante que existe, no pastorear sua família e, consequentemente, o rebanho que Deus nos entregou para ser cuidado.
aqui a gente vai gastar um tempo muito importante, irmãos. O que é teologia pastoral, senão o autocuidado na sua essência da sua espiritualidade plena? Porque um profissional da fé, ele não está preocupado com o pastoreio do seu coração. Ele está preocupado com o que é performático. Ou seja, ele é um excelente comunicador, ele faz as pessoas chorarem, e as pessoas estão validando ele como pastor, bispo, apóstolo, não importa o que ele faça fora do púlpito. Não, isso não importa para nós. Porque o verdadeiro pastor segue o pastor dos pastores. Caminha nas pisadas de Jesus e aprende com os apóstolos e com a igreja primitiva. E eles tinham autocuidado. Ou seja, a primeira igreja, que é aquela que nasce no nosso coração como projeto do reino, eu usei esse termo, mas na realidade, até teologicamente, é assim: sozinho nós não somos igreja. Sozinhos somos templos do Espírito. Mas o projeto igreja, antes de nascer exteriormente, tem que nascer interiormente. E ele nasce interiormente, ou seja, há esse cuidado consigo, porque a pergunta que fica aqui é: quem eu sou quando ninguém está me vendo? O verdadeiro vocacionado tem esse zelo e esse temor, porque ele vive para Deus em qualquer lugar, quando ele está diante de uma multidão ou quando ele não tem ninguém. E aí, naturalmente, quando ele rompe esse obstáculo, que ele tem esse autocuidado, ele vai cuidar muito bem da sua família, que é o seu primeiro vínculo, o seu primeiro anel do seu próprio pastorado. E, consequentemente, ele alastra isso para o rebanho de Deus, ou para quem Deus deu para ele cuidar. Tá bom? E aqui, Júnior, agora esse último parágrafo para nós, por favor. O discernimento dos estilos mais variados de ministérios, denominações e de pastores facilitarão nossa compreensão para descobrirmos quais são os propósitos de Deus para nós, na geração que Deus separou, para cada um de nós servirmos. Atos 13, 36. Esse texto de Atos 13, 36 é muito interessante, porque, vamos lê-lo rapidamente, irmãos, para a gente fechar esse bloco. Olha só que interessante. Atos 13, 36. Aqui fala algo, ó, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme os desígnios de Deus, adormeceu. Foi para junto dos seus pais e viu corrupção, ou seja, partiu, né? Foi ali cumprir o seu papel. No sentido de corrupção ali, no sentido de, literalmente, se decompôs, né? Porque ele era um ser humano. Mas a palavra que eu quero destacar aqui, tanto é que na NVI fala decompôs, é que Davi serviu a sua própria geração. Então, é importante a gente discernir que nós não estamos nos dias da reforma com Lutero, nem nos dias de Calvino, e nem nos dias de Wesley, nem de Whitefield, nem de Spurgeon, mas nós estamos nessa geração, ou seja, precisamos servir a nossa geração, aos nossos ministérios, às nossas denominações. Precisamos ter uma linguagem que a gente compreenda a vontade de Deus nesse contexto. A gente não pode ser saudosista do passado, mas a gente também não pode ser aqui uma pessoa que viva só esse momento e se esqueça da nossa base, que é a Bíblia. Senão a gente se perde, tá bom? E aqui, na próxima aula, a gente vai dar continuação sobre algumas perguntas importantes sobre o papel do pastor. A gente vai voltar para a apostila, mas agora eu quero ir com vocês para o livro-texto, para a gente refletir um pouco em algumas coisas que... Passou a hora, não? Já passou, já deu a hora, que o MacArthur vai falar para nós. Então, a gente vai para o livro-texto, tá bom? Mas a gente vai encerrar aqui esse bloco, tudo bem? Okay. Alguma dúvida até agora, meus irmãos? Alguma pergunta? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo. Pastor precisa gostar de gente, né? Eu vou até falar uma coisa aqui, Júnior. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Se ele tem cheiro de sifão, de dinheiro, se ele tem cheiro, né, de outra coisa que não é ovelha, aí tá esquisito. Se quiser Pastor tem que ter cheiro de ovelha. Se quiser ir para do Macedinho, aí... Aí você vai sentir cheiro de dólar, de real, de ações, né? Mas aí cada um na sua, né? É por isso que a gente está aqui e não está lá. O MacArthur, ele traz um tópico muito interessante sobre como não pastorear. E aí ele vai falar de alguns pontos e, assim,
Um desses Joia. pontos é justamente isso daí que o senhor estava falando, ó, a Isso, ganância, o dinheiro, tem até outros pontos assim, muito interessantes. Isso, eu quero que vocês participem, porque, meus irmãos, a minha apostila, que a gente vai estar seguindo aqui em aula, juntamente com os outros slides e materiais, é tudo baseado no material do MacArthur e desses outros pastores. Né? E eu só fiz uma fina flor aqui e condensei com algumas ideias minhas, mas, na verdade, vocês vão ver as referências, né? Porque é isso aí. Tem muita coisa boa. O livro, agora a gente vai para o livro e a gente só vai trabalhar no comecinho do livro. Bem no comecinho, nós vamos trabalhar aqui exatamente no prefácio e na introdução agora. Nem vai dar tempo de falar tudo. Estudo, né? Hã? O MacArthur é responsável pela Bíblia de estudo, o MacArthur. Não entendi. O MacArthur é responsável pela Bíblia de estudo, né? MacArthur. Isso. Meus irmãos, leiam tudo que vocês tiverem do nosso querido pastor MacArthur, John MacArthur Jr. Ele é um teólogo exímio, um pastor exímio, tem uma igreja muito sólida, uma história muito sólida, é um pastor profundo. Ele é o Hernandes Dias Lopes americano, né? Entenderam? O nosso Hernandes Dias Lopes é o nosso Nicodemos. Tem cheiro de ovelha, tem compromisso com a palavra. O nosso Enéas Tonini. Homens assim que a gente tem que aprender. O que a gente tem que aprender é... Por isso que eu amo essa literatura. Tá bom? Então eu vou fechar esse bloco, vamos para os últimos minutos finais. Não vamos fazer mais 50 minutos por causa do tempo, vou fazer um pouquinho mais curto, tá bom? Ok. Beleza, então, vou fechar aqui.